É. Pela simples análise da situação, qualquer um pode deduzir que não haverá como o governo e o sistema que comanda o país parar o projeto da anistia na Câmara dos Deputados. E nem quando chegar no Senado. Essa já virou uma causa popular da maioria dos eleitores brasileiros. O Brasil, ao contrário do que dizem as jornalistas risonhas da Globo News, quer a anistia dos já condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. E o povo tem força, ainda mais em um ano pré-eleitoral. O tempo passa muito rápido para que alguém se esqueça do que está acontecendo hoje. Logo, aquele que se opor ao projeto da anistia será literalmente fritado. E por que não dizer aniquilado, destruído politicamente nas eleições de 2026. Você viu o fracasso da manifestação convocada por Guilherme Boulos e Lindbergh Farias. Não viu? Pois é, não tiveram mais que 6.000 pessoas, e isso sendo bem generoso. Então preste atenção. Você acha que aqueles frangos pingados que não conseguiram lotar a pracinha na Paulista vão se converter em votos suficientes para reeleger esses líderes esquerdistas? Claro que não. Isso é fato. Embora as jornalistas da Globo News tentam passar uma imagem contrária, uma ideia diferente. Veja, para ser eleito deputado federal por São Paulo, por exemplo, são necessários pelo menos 300.000 votos. Você acha que aquele pessoal que vimos na Paulista representa 300.000 votos? A resposta é não. Então, se esses caras continuarem com essa birra insana de lutar contra a anistia, eles serão dizimados da política brasileira. E ainda não perceberam isso. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, deve mesmo ter acreditado que a manifestação dele reuniu mais gente que as de Bolsonaro, pois ele disse nesta terça-feira duvidar que o projeto da anistia seja pautado na Câmara porque a anistia não interessa ao Brasil. Veja o que ele disse, aspas. Essa é uma pauta que só interessa ao Bolsonaro. Não é uma pauta que interessa ao Brasil e ao povo brasileiro. Nós não podemos paralisar o país para livrá-lo de uma eventual condenação e prisão. Fecha aspas. Isso é muito impressionante. Como esses caras só veem Bolsonaro em tudo. Eles não estão nem aí para os brasileiros que estão sofrendo para valer. Não há humanidade nesses caras, nenhuma. O que há é apenas hipocrisia, porque os líderes deles pediram anistia no passado e foram anistiados por terem praticado crimes piores. Isso é falsidade pura. Como acreditar e votar em uma pessoa assim? Isso revela o caráter e personalidade ambiciosa de alguém que só quer o poder a todo custo, que só quer se beneficiar em detrimento de gente inocente, sem precedentes criminais. Isso verdadeiramente é um crime. A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, resolveu bater mais um prego no caixão da democracia ao apresentar nesta segunda-feira, 31, um projeto de lei que proíbe qualquer tentativa de anistia a investigados ou condenados por atos contra as instituições democráticas. Aquele conceito elástico que hoje serve para perseguir adversários políticos enquanto absolve amigos do sistema. Como a desculpa de fortalecer a democracia, Duda, na verdade, propõe enterrar de vez o direito constitucional ao perdão político, que já foi usado, inclusive, para livrar militantes da esquerda armada, sequestradores e criminosos do passado. Agora querem transformar o Estado em máquina de punição eterna, desde que os punidos sejam os opositores. É mais um projeto com selo de hipocrisia e autoritarismo típico da nova esquerda. Fingem defender a democracia enquanto tramam para sufocá-la. Dizem ser inconstitucional um projeto de lei para a anistia e que o Supremo vai barrar quando chegar lá. Mas vamos olhar onde está a inconstitucionalidade que eles dizem tanto haver.
O projeto de anistia aos réus do dia 8 de janeiro é considerado inconstitucional por seus opositores com base em alguns argumentos jurídicos e políticos que giram principalmente em torno da natureza dos crimes atribuídos aos manifestantes e dos limites da anistia no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui vão os principais pontos usados para alegar a inconstitucionalidade. Número 1. Crimes considerados inafiançáveis e imprescritíveis. Os críticos do projeto dizem que os atos do 8 de janeiro configuram tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito. Esses crimes estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal, que afirma o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, por serem considerados crimes graves contra a democracia, não poderiam ser perdoados por anistia segundo essa interpretação. Número 2. Impossibilidade de anistia para crimes hediondos ou gravíssimos. Mesmo sem uma condenação definitiva, alguns opositores classificam os atos como comparáveis a crimes hediondos ou terrorismo, o que, segundo eles, tornaria o projeto ilegal ou incompatível com tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto de San José, da Costa Rica, por exemplo. Número 3. Uso político da anistia. Outro argumento usado contra o projeto é que a anistia não pode ser usada como instrumento de impunidade seletiva com viés político para proteger aliados ou grupos específicos, desrespeitando o princípio da isonomia e da moralidade administrativa. Então, com base nesses argumentos, os que foram anistiados lá atrás no regime militar poderiam se enquadrar nesse pensamento também? A resposta é sim, perfeitamente. Os anistiados do regime militar também se enquadrariam nos mesmos argumentos usados agora para rejeitar a anistia. Muitos crimes cometidos durante o regime militar foram sim contra o Estado democrático. Os militares armados de esquerda que foram anistiados. Na verdade, os militantes armados de esquerda, que eram paramilitares, foram anistiados em 1979. Participaram de assaltos a banco, sequestros de embaixadores, atentados à bomba, execuções de militares, ações para derrubar o regime vigente, ainda que autoritário, e outras coisas mais. Ora, se hoje dizem que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe contra a democracia, o que eram essas ações violentas contra o Estado durante o regime militar? Com base nos mesmos critérios, essas ações também seriam inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, seriam um flagrante eterno. A lei da anistia de 1979 foi ampla, geral e irrestrita. Ela beneficiou tanto civis e militares do governo quanto os da oposição, incluindo os envolvidos em ações armadas e violentas, e foi totalmente aceita, inclusive pelo STF, como constitucional. Portanto, o precedente jurídico já existe. O Brasil já concedeu anistia a crimes graves, inclusive políticos e com violência direta, e isso foi considerado legal. O argumento da inconstitucionalidade é seletivo demais. Quem hoje grita contra a anistia aos presos do dia 8 de janeiro não teve problema nenhum em aplaudir a anistia aos guerrilheiros da esquerda. Isso escancara um uso ideológico e hipócrita do conceito de crime inafiançável, que muda conforme a conveniência política. Portanto, quando o deputado Lindbergh Farias diz que o Brasil não quer a anistia, ele deve estar pensando, na verdade, que o nome do partido dele mudou para Brasil. Ou seja,
O Brasil que ele se refere é o PT e os deputados de esquerda. Ele ainda não percebeu isso. E mais, os anistiados do passado, como Lula, Dilma, Gabeira e tantos outros, podem ser reenquadrados também ilegalmente na mesma medida de inconstitucionalidade. Só depende de uma pequena interpretação. Ou seja, a anistia deles pode ser revista? Tecnicamente, sim. Se valer para um lado, tem que valer para o outro também. Se hoje o argumento é que anistiar crimes contra a democracia é inconstitucional, então a anistia concedida em 79 a militantes de esquerda envolvidos em atentados, sequestros e ações armadas contra o regime da época também seria inconstitucional, pela mesma lógica, já que o precedente passou a valer na atual Constituição de 88. Afinal, o que foi feito por esses grupos foi exatamente tentar derrubar o regime político vigente com o uso da violência e de armas. Isso, em qualquer definição do mundo, é um ataque à ordem do Estado, exatamente o que a esquerda diz que não pode ser perdoado hoje. Então é só o Congresso começar a falar disso que logo, logo, essa gente vai mudar de ideia. Tenha certeza disso. Na prática, a anistia de 79 foi considerada constitucional e está protegida por jurisprudência até hoje. O STF já julgou a validade da lei da anistia, sabe quando? Em 2010, e reafirmou sua constitucionalidade, mesmo sob pressão de organizações internacionais e de parte da opinião pública que queriam uma revisão. Então, o STF decidiu que a anistia é um ato político do Congresso Nacional e tem força de lei soberana, ou seja, não pode ser revista agora sem que o Congresso revogue expressamente a lei anterior, o que seria uma guerra política sem precedentes e completamente inviável. É ou não é? Porque atingiria também militares, agentes do Estado e até parlamentares que foram beneficiados e que ainda estão na ordem do dia. Portanto, essa luta contra a anistia é uma palhaçada da hipocrisia, que visa apenas beneficiar aqueles que foram perdoados e que não querem perdoar agora os já condenados. Isso é condenado na Bíblia. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Hipócritas, hipócritas.